Muito boa noite a todos. Boa noite. Pensei que vocês estavam, como eu, esquecidos, né? Toda vez é boa noite, boa noite, boa noite. Eu tenho que começar a acostumar, porque da agora para frente eu vou começar a falar bom dia de domingo, que mais um pouquinho a gente vai começar a ter com mais frequência também palestras aos domingos. Então, vamos acostumando e vocês vão se esforçando aí para nos ajudar, tá bom? Então, boa noite a todos. Bom dia. Muito bem, gente. Então, vamos que vamos, né? Vamos começar. Estou muito feliz, realmente, né, de ver todos vocês aqui. Percebo que muitos que eu falei na quinta-feira estão aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Os demais das outras casas, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado pela presença. É um momento gratificante, não só para nós aqui da casa, mas pode ter certeza que para todos, para todas as casas e para todos nós aqui presentes, porque é um momento único. Pode ter certeza, é um momento único, é um momento em que nós nunca mais vamos viver esse momento. Então é um momento que a gente tem para aproveitar, absorver o máximo. Porque a partir daqui nós podemos nos transformar, ser uma pessoa diferente a partir desse momento. Então cada momento, cada dia, cada segundo da nossa vida é de extrema importância. Então este momento para nós é o mais importante que nós temos. Vamos aproveitar. Então gostaria de convidar vocês então para que juntos possamos respirar profundamente, ouvir a melodia suave, agradecer a oportunidade de aqui estarmos, lembrarmos da imagem serena de nosso Mestre Jesus, que com seu amor nos deu tantos ensinamentos. Mestre de amor e bondade, nos envolva nesta tarde. Ajude-nos, através da espiritualidade amiga, a mergulhar nestes conhecimentos, ouvir com atenção e ser grato. Muito obrigado. E que possamos assim ter uma tarde gratificante, feliz. E ao terminarmos, estarmos de coração cheio de alegria e de paz. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, sem mais delongas, eu quero convidar então o Marco Maiuri, que veio de São Paulo, para estar com a gente aqui nesse momento. Bom dia, nem boa noite. Boa tarde. Ai. Bem, é uma grande alegria nós retornarmos aqui, né, mais uma vez essa casa, como todo ano, para a nossa alegria nós fazemos, não é? Hoje nós vamos falar um tema muito importante, eu diria um dos capítulos mais lindos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Não é? É um capítulo que fala a respeito da nossa existência, fala da justiça divina, como é que ela funciona, qual é o dinamismo da justiça divina, como é que ela atua em nossa vida, mas principalmente o título é importante demais, né? Porque as pessoas podem pensar assim, por que um aflito é bem-aventurado? Eu não quero ser aflito, eu quero ser feliz, a pessoa pode pensar, não é? Os mais desavisados, né? Acontece que é um capítulo que diz que nós somos os autores do nosso destino. Nós é que escrevemos as páginas da nossa própria existência.
E isso nos dá uma responsabilidade muito grande em nossa vida, em nossa existência, não é? Como espíritos eternos que somos. Ou seja, nós podemos entender que nós temos aflições, temos que conviver com aflições por conta do nível espiritual que nos encontramos. A Terra, ainda, como todos nós sabemos, no meio espírita, é um mundo de provas e expiações ainda. O mundo de provas e expiações ele tem umas características muito particulares, não é? Uma das características do mundo de provas e expiações é que existe uma mescla espiritual muito grande. Não existe uma homogeneidade espiritual, certo? Então, queremos dizer com isso assim, que ao nosso lado, ao nosso redor, na sociedade, existem espíritos de variados graus evolutivos. Até dentro da nossa própria família consanguínea, existem espíritos de variados graus evolutivos, né? Nós sabemos que a família terrena, por exemplo, é muito importante. A família, ela é um plano das esferas superiores para manter a sociedade coesa, não é? Manter a sociedade realmente prosseguindo em sua trajetória. As famílias, elas são como pilares, não é? Que sustentam a sociedade, assim. Certo? Se acabasse as famílias, por exemplo, a sociedade ruiria, não é? Ela ruiria, não se sustentaria. Mas a família terrena, ela é um conjunto de espíritos que estão comprometidos entre si, ligados entre si. Tem espíritos na família que são afinizados, tem espíritos que são reencarnados na família uma primeira vez. Estão ali como provas, né, como resgate, como recuperação. Digo isso porque, para caracterizar como é o mundo de provas e expiações, não é? Nós ainda somos um mundo muito de efeitos, ainda estamos dentro da escala planetária falada pela doutrina espírita, nós estamos um mundo acima de um mundo primitivo ainda. A Terra, ela tem uma variação, não é? Existem lugares muito avançados, como existem lugares muito primitivos. Tem lugares na Terra que parece que está há 2, 3 mil anos. Então, e tem lugares na Terra que são lugares que socialmente estão perfeitos, tudo funciona. Mas dentro dessa dinâmica, mesmo os lugares perfeitos da Terra têm problemas de ordem moral, de ordem comportamental, não é? Mesmo os lugares bons, a gente pode pensar nos países de primeiro mundo, por exemplo, mesmo esses países têm muitos problemas de ordem moral ali dentro, muito materialismo, não é? O maior índice de suicídios está nos países de primeiro mundo, onde tudo funciona. Então, viram como a Terra ela está muito longe ainda de ser um lugar perfeito, não é? Muito longe. E nos países primitivos, aqueles que são áreas de resgate muito dolorosos, né? Nesses lugares estão reencarnados os poderosos do passado, muitas pessoas que tiveram ali grandes riquezas, grande poder, não é? Muitos deles estão reencarnados em lugares de provas e expiações. Agora, individualmente, quando nós estamos aqui na Terra, quando chegamos aqui reencarnados, nós chegamos com compromissos espirituais e com mecanismos de recuperação do espírito. Um desses mecanismos são as provas, não é? As provas, elas são um dos mecanismos de recuperação dos espíritos. Antes de nós explicarmos isso, eu gostaria de dizer que nós vamos aqui falar aproximadamente umas 5 horas. Não se preocupe, foi um engano meu. Nós vamos falar aproximadamente uns 50 minutos, 1 hora, e vamos abrir para perguntas. Vamos conversar a respeito da doutrina, não é? Principalmente a respeito desse capítulo magnífico que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, as provas, elas são para forjar o espírito, para aprimorar o espírito, não é? Tem provas que são provas escolhidas e provas impostas. Quando o espírito já atingiu um certo discernimento,
ele pode escolher o que os espíritos falaram, o gênero da prova. Não a prova específica, não é? Mas o gênero da prova. Então, por exemplo, a pessoa em uma encarnação, ela utilizou mal os recursos dados naquela vida. Vamos supor, a pessoa tinha muitos bens, só que ela utilizou errado esses bens. Na outra encarnação, ele vem para compensar esse vazio proporcionados por ele mesmo. Certo? Porque a reencarnação é um mecanismo de compensação. Vem compensar aquilo que nós falhamos, vem preencher os vazios existenciais do espírito, não é? Por isso que aquele que usou mal a riqueza, ele pode vir numa outra encarnação sem recursos para desenvolver nele mesmo sentimentos mais nobres, sentimentos que não conseguiu desenvolver nas outras existências, entende? Então, é natural se pensar que a pessoa vem no polo oposto daquilo que não soube viver. Vamos supor, a pessoa tem muita inteligência, utilizou mal a inteligência. Ela pode vir numa encarnação, antes era orgulhoso, era vaidoso, né? Ela pode vir numa encarnação, numa condição que não permita o desenvolvimento da inteligência. Vem até um pouco bloqueada, não é? É um lugar onde não dê recursos para desenvolver a inteligência. Isso é para que ele desenvolva o sentimento da humildade, o sentimento da tolerância, não é? Que ele não conseguiu desenvolver na outra vida. Então, olha que maravilha como funciona a justiça divina, né? Ela é um mecanismo de compensação. E também existem provas que são provas impostas. Quando o espírito não atingiu um certo discernimento, ele não tem condições de escolher as suas provas, não é? Porque quando que ele escolhe essas provas? Quando ele alcançou um certo nível de entendimento. Não precisa ser um nível muito alto, não, um nível médio ali, ele já começa a perceber que a causa dos seus infortúnios foram suas próprias escolhas no passado. Então, ele lá na vida espiritual, ele sente um arrependimento pelo tempo perdido. Quem quiser ler sobre isso, pode ler no livro Céu e Inferno, capítulo Código Penal de Vida Futura. Lá diz as 3 fases de recuperação do espírito. A primeira, o arrependimento. É quando o espírito se coloca no lugar do outro que prejudicou, ou na situação que causou, e aquilo é para ele um tormento, né? Quando ele se lembra daquilo, é como se estivesse acontecendo de novo. É um arrependimento contumaz, é um arrependimento difícil, não é? Porque ele está revestido do perispírito, né? O espírito está revestido do perispírito na vida espiritual. E o perispírito, ele é todo sensação, né? Ele é todo sensação. Quando ele pensa no que ocorreu, ele inclusive sente os efeitos do que pensou. Então, o arrependimento é realmente, quando o espírito se abre para o arrependimento, ele abre uma porta de evolução na sua vida. Aí ele vai ter a oportunidade de se reparar. Então, as 3 fases da recuperação do espírito é o arrependimento, a porta aberta, o entendimento, quando ele entende que ele tem a oportunidade de reparar, e a reencarnação, quando ele vai reparar o seu erro, através da reencarnação. Né? Então, são as provas. E as provas impostas para aquele que não tem o discernimento, para aquele que ainda não consegue se arrepender, para aquele que não entende esta dinâmica evolutiva, para aquele que ainda não tem, por exemplo, a capacidade de pedir para se reencarnar com o espírito que foi antagonista a ele e que ele prejudicou. Vamos supor, a pessoa está numa existência, tem lá uma pessoa que é antagônica a ele vai lá, vamos supor, e tira a vida daquela pessoa. Chegando na vida espiritual, ele sente o peso disso, de ter tirado a vida de um ser humano. Aí, quando aquele arrependimento toma conta dele, de uma tal forma
ele pede aos instrutores espirituais para poder realmente reparar o seu erro com aquela pessoa. Então ele pode pedir para que ele venha na mesma família que ele. A mesma família que ele. Às vezes é um filho difícil, às vezes são pais difíceis, irmãos que não se entendem. Muitas vezes é por conta desta questão. É um pedido para se reencarnar junto, para se recuperarem entre si. Então a família terrena, é como se fosse um pequeno laboratório, com os espíritos ali convivendo entre eles, para que possam se recuperar. Então, baseado nisso, nós vamos pensar assim: nós estamos reencarnados no lugar certo, na hora exata que nós precisamos estar. Deus nunca erra. Ele nos coloca exatamente onde nós precisamos, com as pessoas que precisamos, nas situações que precisamos, assim por diante. Porque a vida aqui na Terra é como se fosse uma grande escola com caráter de hospital. Todos nós aqui internados e matriculados, né? Todos nós aqui estamos nos recuperando. Agora, como identificar essa recuperação, não é? Como nós podemos entender aonde nós devemos nos recuperar? Até Santo Agostinho falava em sua mensagem o seguinte, que você tem que fazer uma reforma íntima. Você deve realmente pensar naquilo que fez, naquilo que errou, naquilo que pensou. Quando você faz esse autoexame de maneira positiva, nunca pejorativa, nunca para se autodepreciar, mas de uma maneira positiva, eu estou errando aqui, eu estou sendo um pouco egoísta, eu estou sendo um pouco agressivo, eu estou sendo um pouco intolerante. Então, você identificar esses problemas que tem em sua existência e começar a partir daí a mudar, esse é um motivo de grande júbilo para aqueles espíritos que são simpáticos a nós, que nos acompanham a encarnação e que veem a nossa intenção em progredir. Quando você tem intenção em progredir, os benfeitores espirituais, vendo essa intenção real em seu coração, eles te auxiliam, eles te inspiram, eles vão fazer com que você realmente desperte, vão fazer com que você realmente tenha recursos para banir do seu coração esses equívocos que nós trazemos ainda em nós, não é? E as expiações? Sabemos que tem provas e tem expiações. As expiações advêm do passado, né? Advêm do passado. As expiações são atitudes nossas que nós não resolvemos no passado e que vêm à tona de novo. Então, vamos pensar, tem expiações para nós vivermos, tem provas escolhidas, tem provas impostas. São recursos evolutivos para nós. Então, por exemplo, nós vemos uma pessoa sofrendo, dá vontade às vezes de pegar e retirar aquela dor da pessoa, não dá? Eu tive uma pessoa sofrendo muito, então, se eu pudesse eu tirava a dor dessa pessoa. Só que às vezes você está tirando um recurso evolutivo dele. Eu vou contar uma historinha rápida só para ilustrar aqui. Certa vez eu estava em uma condução na cidade de São Paulo, um ônibus, e eu olhei assim pela janela e vi um carroceiro muito idoso, mas bastante idoso, né? Levando um monte de lixo na carrocinha, né? Ele levando nas costas, estava muito quente. Eu pensei exatamente isso, falei, meu Deus, se eu pudesse, eu tirava essa pessoa dessa vida, né? Aí o benfeitor espiritual falou assim, por que você quer tirar o instrumento evolutivo dele? Faça uma prece para a coluna dele, para que ele tenha forças para carregar o carrinho. Então veja que diferente o pensamento dos espíritos, né? Todos os lugares que nós estamos ali para um aprendizado muito grande. Por exemplo, atrás de cada dor existe um recado. O recado que nós temos que compreender, ter uma leitura desse recado, não é? Primeiramente, que nós não somos nada.
e ao mesmo tempo somos alguma coisa, não é? Nós temos essa dualidade em nós. Nós não somos nada, mas nós temos um potencial enorme a ser desenvolvido dentro de nós. Basta querermos, não é? Basta nos esforçarmos, basta trabalharmos, assim por diante. Eu vou contar uma outra historinha para nós vermos como a nossa noção de poder é tão pequena, não é? Tão pequena mesmo. Aqui na Terra é uma ilusão completa, não é? Vocês já ouviram falar do Alexandre o Grande, né? Conquistador, Alexandre o Grande? Ele dos 23 aos 33 anos, ele dominou o mundo conhecido na época. Era ele com grande violência, não é? Ele ia lá nos países e conquistava com grande violência. Mas ele, curiosamente, ele levava recursos para esses países, respeitava a cultura do país, certo? Mas ele invadia, ele queria dominar o mundo conhecido. E dominou uma grande parte. Quando ele estava prestes a invadir a Índia, que era um dos últimos redutos que faltava, ele foi acometido de febre amarela e desencarnou. Então veja, um mosquito acabou com o dono do mundo da época. E se a gente for pensar bem no poder desse mosquito, que é o mosquito que tinha poder, não ele, né? O mosquito acabou com o império também, certo? Porque acabando com ele, acabou com o império inteiro. Então veja como nossa noção de poder é muito pequena, né? Muito pequena. Então, nós aqui na Terra, nós temos que nos conscientizar, por exemplo, do valor da humildade. O valor da humildade é muito grande. Vamos dizer assim, que é uma porta para que o Espírito caminhe pelas estradas da luz. A humildade. Tão importante a humildade, que foi a primeira bem-aventurança que Jesus disse, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de meu Pai. Uma pessoa humilde, ela é muito forte. Pode-se fazer o que quiser com uma pessoa humilde, ela continuará humilde. É uma conquista que ela tem, que nada tira dela. Então, sem a humildade, o espírito perde tempo resvalando nas suas imperfeições, certo? Sem a humildade, ele não vai perceber a realidade das coisas, ele vai achar que ele é mais do que é realmente, assim por diante. Então, viram como Deus nos dá muitos recursos para a evolução? E ainda o recurso da prece. O recurso da prece, então, é maravilhoso. Como diz Allan Kardec, a prece é uma espécie de vocação. Quando você faz uma prece, você entra naquilo que Jesus nos disse, não é? Orai e vigiai. Você ora, você eleva seu pensamento, você sintoniza com espíritos bons. E quando nós vigiamos, nós combatemos as más inclinações que ainda estão dentro de nós. Então, é uma cartilha de bem viver esta recomendação de Jesus, sabe? Porque quando nós formos espíritos bons, quando nós somos espíritos afáveis e doces, quando nós formos pacificadores, quando nós formos espíritos calmos, nós herdaremos a terra, como ele disse. Os mansos e pacíficos herdarão a terra regenerada. Agora, para que a terra seja regenerada, os habitantes da terra precisam ser regenerados. Não é? Certa vez uma senhora foi à casa espírita, passou lá no atendimento fraterno e falou para mim assim: a minha casa anda muito perturbada. Aí eu falei para ela assim, olha, a casa não fica perturbada sozinha. A casa não tem livre-arbítrio. Como é que estão os habitantes da casa? Eu comecei com um certo questionário para ela, né? Disse assim: existe conversação edificante na sua casa? Muito pouco, muito pouco. Fica cada um no celular ali, ninguém conversa com ninguém, não há diálogo. Quanto mais conversação edificante. Aí eu falei para ela assim: mas existe palavreado chulo? Existe muito, principalmente dia de jogo de futebol.
Tem muito palavreado chulo ali. Existe, por exemplo, um momento de prece em família? Não, não existe momento de prece em família. Aí está o motivo da perturbação da sua casa. São os habitantes da casa que estão perturbados. Na terra, a mesma coisa. Não é? Para que a terra seja um mundo regenerado, é necessário que haja uma mudança nos habitantes do planeta. Isso acontecerá? Acontecerá. Sem dúvida nenhuma. Jesus previu isso, não é? Primeiro, os mansos e pacíficos herdarão a terra, regenerada. Depois, quando ele falou, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Certo? Todos nós somos as suas ovelhas. Os espíritos degradados são as suas ovelhas. Aqueles que vieram degradados também são suas ovelhas. E vai chegar uma hora que todos nós encontraremos com a verdade. A fatalidade para o ser humano é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Todos nós, sem exceção. Você vê uma pessoa que é terrível, essa pessoa um dia será um espírito feliz também. Ela está adormecida, ela está vivendo um sono espiritual, a humanidade está vivendo um sono espiritual, não é? Por isso que a gente vê muito materialismo, aquilo que Jesus falou do sermão profético, não é? Muito materialismo, guerras e rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, o enfraquecimento da fé. Tudo isso nós estamos vendo diante dos nossos olhos hoje em dia, não é verdade? Tudo isso. Então, eu disse isso aqui até agora para nós entendermos que a Terra ainda é um planeta de aflições, ainda é um planeta de provas e expiações. Nós estamos na antessala de um mundo regenerado, mas não é um mundo regenerado ainda. A questão da escala planetária é um plano das esferas superiores. A partir de uma determinada data, nós estaremos qualificados a nos tornar um mundo regenerado. Mas para sermos um mundo regenerado mesmo, leva tempo. Leva tempo. Algumas centenas de anos. Não é para desanimar, não, mas algumas centenas de anos. Certo? Porque os espíritos precisam mudar. Os espíritos mudando, o mundo muda. Quando houver a separação do joio e do trigo, que é feito lá na vida espiritual, reencarnarão à Terra espíritos mais nobres. E aqueles que não conseguiram acompanhar a marcha da escala planetária vão para planetas compatíveis com o seu estado. Aí a Terra deixará de ser, aos poucos, um mundo de aflições, será um mundo regenerado, mas leva tempo e muito trabalho. Então, nessa lição Bem-aventurados os aflitos, já começam os espíritos falando assim, não são todos os aflitos que são bem-aventurados. Nós podemos entender por quê, não é? Porque tem pessoas que têm aflições e não lidam bem com as aflições. Se revoltam, não é? Tem pessoas que, é aquela história que está no próprio capítulo, bem sofrer e mal sofrer. Quando a pessoa tem um problema, eu já vi pessoas com problemas muito pequenos que sofriam terrivelmente. E já vi pessoas com problemas muito grandes que levavam o problema tranquilamente, porque tinham a fé atuante no seu coração, o entendimento, e conseguiam passar por aquele problema como se fosse uma tempestade que passa, aprendendo com o problema sem que levasse a pessoa derrocada. Então tem maneiras de encarar as aflições, né? Maneiras e maneiras. Nós podemos fazer uma ligação daqueles espíritos que não têm o discernimento para escolher as suas provas. Esses espíritos muitas vezes falham. E até aqueles que escolhem falham de vez em quando. Ou seja, nós somos muito imaturos espiritualmente ainda, né? Nós precisamos de provas contundentes para acordarmos, certo? Nós não aprendemos simplesmente com um entendimento suave, assim, um entendimento leve. Nós precisamos de provas que realmente machuquem um pouco,
para nós acordarmos. Podem perceber em nossa própria existência. Não foram os momentos mais difíceis em nossa vida aqui que nos deram mais experiência, nos deram mais, ficamos mais precavidos, nos deram mais jogo de cintura, como se fala na vida, não é? Não foram os momentos mais difíceis? Então nós estamos aprendendo com as provas ainda dolorosas, nesse nível espiritual que nos encontramos. Feliz daquele que, ao ler o Evangelho, se coloca na posição de quem não está cumprindo o Evangelho e começa a cumprir, por escolha própria. Essa pessoa é um bem-aventurado, certo? Ela lê o Evangelho e vê ali, olha, eu estou fazendo errado. Eu vou mudar porque aqui no Evangelho de Nosso Senhor está escrito que eu devo agir assim, assim, assado. Aí eu vou começar a mudar minha atitude. Essa pessoa é um bem-aventurado. Por quê? Porque ele teve humildade de reconhecer, ele fez aquele autoexame e ele, a partir daí, resolveu mudar. Não é? Então vejam, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, como eu falei, não são todos os aflitos, mas nós temos as provas e as expiações na medida certa dos nossos limites. Nós não temos nada na existência que não podemos suportar. Tudo está dentro daquilo que podemos suportar. Isso faz parte da bondade de Deus, né? Por todos nós. E junto com a justiça divina, existe muita misericórdia. Temos sempre um pouco a mais ou muito a mais do que merecemos para nos impulsionar para a frente. Se nós tivéssemos que pagar todos os nossos débitos em uma única encarnação, nós não daríamos conta. Então nós resgatamos os nossos débitos à medida da nossa capacidade. Isso é maravilhoso nós notarmos, né? Então, por exemplo, você tem um problema na vida, se você seguir essa premissa, você vai dizer assim, olha, isso certamente vai me dar alguma lição. Se apareceu em minha vida é porque eu preciso dessa prova. E diante desta prova, eu tenho certeza que eu terei condições de superá-la. Porque senão eu não estaria em meu caminho, porque Deus me ama. Não é? Então nós temos que pensar dessa forma, diante das provas, né? Aí, esse maravilhoso capítulo diz assim, esquecimento do passado. Nós temos esquecimento do passado? Temos, não é? Certo? Nós não sabemos o que fomos na outra existência. E nem devemos saber. Porque o esquecimento do passado faz com que esta justiça divina, ela encontre o mecanismo certo para atuar. Imagine, por exemplo, você está na sua família, você olha para um irmão, por exemplo, irmão consanguíneo, e sabe que aquele irmão te prejudicou na outra existência. Qual o impulso que você teria em se melhorar com ele? Então, os espíritos, eles juntam na família para ter ali uma convivência um pouco mais fraterna, pode ser até irmãos briguentos, né? Mas eles vão acabar se entendendo, vão acabar se unindo, vão conviver todos os dias, vão ter assim, relações familiares, não é? O que não seria possível quando era um antagonista no passado. Então, esquecimento do passado é muito importante. Hoje em dia se faz muita fantasia com a reencarnação, né? Muitas pessoas falam que foi isso, foi aquilo. Tem gente que tem uma lista do que as pessoas foram. Eu acho tão engraçado isso, porque isso aí não importa. Não importa para a doutrina espírita, não é? Certo? Existem muitos reis, muitos faraós reencarnados, né? Não tem nem tanta pirâmide para tanto faraó reencarnado que tem. Certa vez uma senhora foi lá no Chico Xavier e falou para ela assim, uma senhora muito bem vestida, chegou para o Chico e falou assim, Chico, sempre me falam que eu fui Maria Antonieta. Aí o Chico olhou para ela assim, você sabe que a Maria Antonieta não teve uma vida muito regrada, né? Foi uma vida bem difícil. Ele falou assim, a senhora deve ter sido mesmo, porque as lavadeiras estão todas no céu. Ela falou,
Então as pessoas fazem muita fantasia, né? Então você quer saber o que você foi na outra existência? Como diz um amigo espiritual, o Natanael, diz assim: olhe no espelho que você vai saber. É o espelho da consciência, não é? Aí você vai saber o que você foi. Porque não importa o personagem, né? Importa aquilo que está no seu coração, a maneira como você é. Isso que você precisa modificar. Por isso que você está aqui na Terra, você está aqui para se recuperar. Então, a grande maioria dos habitantes do planeta acham que tem que se viver aqui na Terra o máximo possível, aproveitando todos os prazeres da existência material, se preocupam muito com o ter e esquecem o ser, não é? E aqui é uma grande ilusão a vida na Terra, não é? Então nós precisamos, como disse Jesus, estarmos da Terra sem sermos da Terra, entendendo que não somos daqui. Nós estamos aqui no estágio, somos usufrutuários de tudo, nada nos pertence, nem o nosso corpo nos pertence. Quando nós entendemos isso, aí é uma beleza, porque você vive as coisas da terra. Se você, por exemplo, trabalhou, estudou, se esforçou, você pode ter coisas, não há problema nenhum ter coisas. O Espiritismo não fala contra a matéria, porque a matéria também é um instrumento de progresso, quando bem usada, né? Fala contra o pensamento materialista. Esse sim é pernicioso para os seres humanos. Então, quando a pessoa elege a matéria como seu Deus, seu coração fica vazio. Não é preenchido. Não é? Não é preenchido. A matéria é fria e inacessível ao pensamento. Os ladrões comem, os ladrões roubam e as traças corroem. O ladrão rouba, não é? E as aquisições espirituais não. É uma conquista do seu espírito que você vai ter a vida toda, eternamente, não é? E aí, nesse capítulo, fala algo interessante também, muito interessante, aliás, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Causas atuais, é mais interessante a gente começar por elas, porque muitas pessoas acham que sofrem exatamente só por causa das outras vidas. Não, tem causas que são dessa vida mesmo. Vamos supor, a pessoa se entrega a um vício. Se entrega a um vício, enquanto ela é jovem, o corpo jovem vai combatendo aquele ataque ao organismo, né? A pessoa se recupera mais rapidamente. Quando vai entrando na fase mais madura, o corpo já não responde tanto, a pessoa adoece. O que ele passa a valorizar quando adoece? A saúde que tinha, não é? Então é uma causa atual das aflições. Ou então uma pessoa muito agressiva, ninguém serve, ninguém presta, é intolerante. Qual é a causa desse ato da pessoa, o efeito da causa desse ato? Talvez a solidão, não é? Talvez a solidão, porque ninguém serve para ela. Como diz popularmente, nem um sapato serve, não é? Certo? O que acontece? A pessoa pode se ver sozinha. Causas atuais das aflições. A pessoa se entrega, por exemplo, à promiscuidade, ela vai ter que sofrer os efeitos daquela atitude, doenças, desvalorização de si mesmo, não é? Aos efeitos de uma promiscuidade. A pessoa se entrega, por exemplo, à violência, ela vai ter que também viver os efeitos daquela violência, ela vai ter que conviver com pessoas violentas que podem fazer violência com ela mesma, certo? Ou então a pessoa se entrega à corrupção, ela vai ter que seguir os efeitos daquela escolha, vai conviver com pessoas desonestas, pessoas não sinceras, e vai sofrer os efeitos disso. Então são causas atuais das aflições, né? Causas atuais. Causas anteriores foram de outras vidas, de outras existências, certo? Quando a pessoa, muitas vezes, nós resgatamos em lágrimas
o que fizemos no gargalhar inconsequente do passado. Então nós precisamos entender que a vida, cada encarnação nossa, ela não é fechada por uma muralha. Acabou essa vida, vem outra muralha, tem outra vida, tem outra vida. Cada encarnação nós estão interligadas. Nessa encarnação nós estamos formando a próxima. Estamos criando os parâmetros para a próxima encarnação. E hoje somos o resultado do nosso ontem, aquilo que nós fizemos ontem. Então, essa questão de aflições é muito relativa ao modo que a pessoa encara as aflições, o modo que ela convive com as aflições. Não é? Nesse capítulo, por exemplo, fala a respeito do suicídio também, né? Suicídio e loucura. Loucura é um termo, na época de Kardec, não se tinha muita denominação para os transtornos mentais, né? Era tudo generalizado, né? Essa palavra loucura. E nessa característica também tinha os fatores obsessivos, né? Que levavam as pessoas a isso. E o suicídio. Eu gostaria de recomendar uma leitura para vocês do livro Obras Póstumas. Tem uma página que se chama Regeneração da Humanidade. Parece um artigo escrito nos dias de hoje. Parece que o autor escreveu um artigo nos dias de hoje, de tão atual que é. Lá fala disso que nós vemos, drogas. Lá eles colocam uma frase assim, vivos parecendo mortos. E não é que a gente vê nas drogas? Eles estão vivos parecendo mortos. Ele fala também a respeito do suicídio de jovens, de crianças. Também estamos vendo isso. Não é? Então vocês podem perceber que a desvalorização da vida, a falta do cultivo do Criador no coração. Nós estávamos até comentando com o Carlos no início, que segundo o Livro dos Espíritos, onde está escritas as leis de Deus? Na consciência humana. E é exatamente isso que nos submete às suas leis. Não é? Porque está em nós. Não está nos templos, não está nas religiões. É a mesma coisa o reino dos céus. O reino dos céus não está nas paredes estreitas dos templos. O reino dos céus está em nosso coração. Quando nós ampliarmos nossa consciência, nós encontraremos o reino dos céus que sempre esteve em nós. E nos vincularemos às esferas mais felizes, com espíritos que já encontraram o reino dos céus em si mesmo. Mas quando nós pensamos que as atitudes humanas são a desvalorização da vida, o desconhecimento, a falta de Deus, o egoísmo, o orgulho ainda se manifestando, não é? Agora, todas as pessoas da Terra são amparadas, sempre serão amparadas, porque os espíritos superiores, eles não olham nossos equívocos somente em uma vida. Por isso eles não nos julgam, eles olham a nossa vida como um todo, assim, ó. Então eles sabem a causa, por conhecer nosso passado, eles sabem a causa do nosso sofrimento atual, mas eles também veem um potencial a ser desenvolvido em nós. Por isso que Jesus veio à Terra para dizer o potencial que o homem deve desenvolver em si. Se nós não tivéssemos potencial a ser desenvolvido, não haveria sentido ele vir. Concordam? Não haveria sentido ele vir dar lições para nós que se estenderão por toda a eternidade, se nós não tivéssemos o porvir pela frente. Todos nós temos. Ele não falou para aquelas pessoas de 2000 anos. Ele falou para o homem como um todo, né? A humanidade. A humanidade na Terra abrange os encarnados e desencarnados. Né? Então, quando a pessoa tem, por exemplo, transtornos mentais, muitos hoje em dia, psicoses, neuroses, depressões, esquizofrenias, psicopatias graves, né?
geralmente são sentimentos de culpa do espírito ainda arraigados nele mesmo, e a pessoa reencarna então com os efeitos deste sentimento de culpa. Então é um resgate, certo? É um resgate como qualquer outro resgate. Passará e a pessoa se recuperará. O suicídio tem atenuantes e agravantes, não é? Os atenuantes é a falta de conhecimento da continuidade da vida, a falta de conhecimento das responsabilidades, o materialismo. Às vezes a pessoa é ateia e acha que não vai acontecer nada se tirar a própria vida, não é? E tem o agravante da pessoa saber isso a si mesmo fazer. Tem o atenuante de um transtorno mental também, não é? A pessoa está com um transtorno mental tão grande que ele fica muito vulnerável a obsessões, né? Ele é levado muitas vezes a cometer esse ato. Então é muito variável, cada caso é um caso, né? Agora, nós sempre recomendamos que os transtornos mentais, eles devem serem tratados clinicamente e espiritualmente. Isso é muito importante, porque na vida espiritual existem espíritos transtornados também, que se vinculam aos transtornos de agora dos encarnados, aumentando o problema, né? Então, nós imaginamos assim, nós vemos assim, que a vida espiritual ela atua na Terra mais do que nós imaginamos. A pessoa, por exemplo, ela anda carregando um pessimismo muito grande, um derrotismo muito grande, não é? Vocês já repararam como uma pessoa pessimista gosta de conversar com outro pessimista? Eles ficam trocando figurinhas entre si, né? Um querendo ver quem tem mais desgraça do que o outro, né? Não é verdade? Agora, não faltam espíritos pessimistas também na vida espiritual que incentiva. Entra um terceiro, entra um quarto, entra um quinto ali na conversa. Não é? Incentivando a pessoa. Agora, quando a pessoa quer melhorar, também não faltam espíritos que te incentivarão a melhora, como se fosse um pai e uma mãe zelosos, né? Querem a melhora daquela pessoa, e são espíritos simpáticos a nós. Porque na vida espiritual existem espíritos que foram nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, e não necessariamente reencarnaram conosco nessa existência, e hoje tornaram-se amigos espirituais. Pode ser que a figura de um pai na sua casa, um exemplo, né? Seja um espírito que precisa resgatar com você ou você com ele, e aquele pai que era teu companheiro, teu amigo, ainda está no mundo espiritual, te incentivando nessa nova prova aqui, te ajudando nessa nova prova. Então, esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, é muito amplo, é muito bonito, que mostra a justiça de Deus, mostra como nós devemos agir em nossa vida, como nós devemos lidar com as dificuldades e também lidar com o nosso interior, porque o nosso interior é muito complexo, né? Principalmente nesse nível espiritual que nos encontramos. Nós caminhamos felizes e contentes pela Terra, uma pequena contrariedade, nosso padrão vibratório já começa a desabar. Não é assim? Aí nós atraímos vários fantasmas psicológicos para o momento ali. Tiramos vários problemas para o mesmo instante. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, não é? Elevar sempre o pensamento, vigilância. Nós estamos num mar vibratório, né? A Terra é um mar vibratório, vibrações de todos os tipos. Por isso que a vigilância tem que ser constante e a melhora de nós mesmos. Muito bem. Vamos às perguntas? Vamos conversar um pouquinho? Fiquem à vontade. Um de cada vez. Melhor, né? Nós estamos gravando lá. Pode? O Roberto veio conosco, mas ele não foi contratado para fazer perguntas. Está fazendo porque ele tem que fazer mesmo. Alô, som. Aí.
Oi, Marcos. Você no começo da palestra falou da família, né? Que a família faz parte dos planos do Criador, né? Sim. Mas a gente tem reparado, eu vi, coincidência, eu vi na internet hoje, na Europa principalmente, eles mostraram as mulheres estão vivendo sozinhas, andam em turmas. Parece que não tem homem mais lá na Europa. Então, eles entendem que é a mudança comportamental dos homens e das mulheres. Não estão casando mais. Então, se não casa, não tem filho. A humanidade tende a diminuir a sua população por causa disso, ou isso é uma coisa de momento só? Você sabe que a vida na Terra, todas as gentes, né, na Terra, passam por fases, levas de espíritos, né? Então nós estamos vivendo agora, nesse momento de transição, uma leva de espíritos muito egoístas, né? Que pensam somente em si. Não pensam na sociedade como um todo. Nós podemos ver o reflexo disso quando ligamos um aparelho de televisão, não é? Então, são sistemas que o mundo cria que para a espiritualidade não representa muita coisa. Passa rápido e realmente é uma fase, uma moda espiritual. Nós dizemos assim que há uma fascinação coletiva. Existe muita fascinação coletiva hoje na humanidade. Temos que nos atentar. Então, quando, por exemplo, nós vamos falar isso sem nenhum puritanismo religioso, sem nenhum atavismo religioso, mas uma fórmula de bem viver. Não é necessário nós irmos com as massas. As massas estão equivocadas. É imprescindível nós irmos com Jesus. Imprescindível. Porque Ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. O homem vai dar tantas voltas, quando ele resolver encontrar o prumo certo, ele vai ver que Jesus sempre esteve certo. Ele está ali nos aguardando a razão, sabe? É como se Ele, Espírito Superior, nos aguardasse a razão. Quando nós despertamos para a razão, Ele está lá, nos esperando. Aí esses sistemas todos vão por água abaixo. Assim como muitos impérios faliram, muitos outros sistemas da Terra faliram, esses aí também vão falir. Deixa eu aproveitar aqui. Eu recebi um vídeo, talvez você tenha recebido também, eu acredito, do Orson, falando sobre esses vídeos que estão chegando, sensacionalistas. O que você podia falar um pouquinho a esse respeito? Olha, nós, sabe, nesse momento de transição, todas as instituições da Terra estão em crise. Vocês podem reparar, não existe nenhuma instituição na Terra que esteja 100% funcionando bem, né? Até o movimento espírita está passando por problemas. Aí, certo, com o Orson mesmo, né? Perguntamos assim, para que o movimento espírita seja perfeito, é necessário ter pessoas perfeitas nele, o que não existe na Terra ainda, não é? Então é perfeitamente natural que tenha problemas, né, de adaptação, de resoluções, assim por diante. Mas nós temos que prestar atenção com os ataques que estão sendo feitos à doutrina espírita. Allan Kardec deu todas as diretrizes de segurança para nós, todas. Então, sensacionalismo. Existe, por exemplo, muitas revelações feitas na internet com o nome do espiritismo por trás. E não é espiritismo. As diretrizes de segurança é assim, que Allan Kardec deu. Primeira delas, universalidade da mensagem espírita. Ou seja, se essa mensagem for transmitida através de vários médiuns, em vários lugares, e que pode varar o tempo inteiro sem que seja alterada, é uma mensagem universalista. Se não é uma opinião própria, um personalismo, ou uma atitude de querer contradizer a própria doutrina espírita, né?
E o pior é que esses programas, esses vídeos, eles falam coisas tão desconexas, tão fantasiosas, não é? E colocam o nome do espiritismo ali. Então nós espíritas precisamos nos fortalecer, precisamos nos unir para que essas questões não atinjam a comunidade espírita, não é? E isso é muito importante nós fazermos, não? Até porque, né, o Marco, como vê o nome do espiritismo, mas também de personagens espíritas, por exemplo, Chico Xavier, Chico Xavier falou isso, e vai colocando nomes, né? O Chico, coitado, até depois de desencarnado, é atacado de tudo quanto é jeito, né? É impressionante isso, né, seu amigo? Chico Xavier, mesmo desencarnado, eles vão atrás dele mesmo, né? Querendo colocar palavras na boca do Chico. O Chico falou que o mundo vai acabar, o Chico falou que... Não. Mesmo porque quando você fala uma mensagem, você precisa citar a referência de que livro você tirou, da onde você tirou essa mensagem, não é? Quem recebeu a mensagem? Não se pode falar assim ao vento como se fosse uma verdade e sem que dê uma prova da verdade, né? Você vê, nós falamos das reencarnações, né? Que o pessoal faz muita fantasia das reencarnações. Realmente, tem pessoas aí dizendo reencarnação de todo mundo. Eu não sei que poder que eles arrumaram de saber a vida de todo mundo. Mesmo porque isso não acrescenta nada, não é? Não acrescenta nada isso. Mas nós temos que nos precaver, porque o momento é grave, viu? O momento é muito grave. Jesus e Kardec, aí não há erro. Qualquer coisa que você ouvir, consulte as obras da codificação. Consulte as obras do Chico. Na minha opinião, o Chico é a própria continuidade da doutrina espírita, a sua obra mediúnica, sabe? Extremamente fidedigna. Então, precisamos nos precaver. É o verdadeiro cristianismo. Para mim, das obras de Emmanuel, é o verdadeiro cristianismo. É o verdadeiro cristianismo. Maravilhoso, Emmanuel, né? Maravilhoso. Eu vou contar uma historinha de Emmanuel muito interessante. Vocês sabem que existia um mártir cristão chamado Policarpo, né? Já ouviram falar? Policarpo, ele foi martirizado, ele foi levado à fogueira. Ele tinha 86 anos quando foi levado à fogueira. Ele era, o Paulo de Tarso chamava ele de o anjo de Esmirna. Esmirna era uma região da Turquia ali, que ele dirigia os cristãos daquela região, né? Emmanuel chamava o anjo de Esmirna. Os soldados romanos foram lá, pediram que ele desistisse da sua fé. Ele falou, eu tenho 86 anos e Jesus sempre me auxiliou, por que eu ia desistir dele agora, né? Levaram-no à fogueira. E quando ele foi martirizado na fogueira, os soldados começaram a chorar. Mas tiveram que cumprir as ordens, né? Levaram-no à fogueira. E subiu das chamas um perfume que invadiu o ar, assim, ó, quando ele foi martirizado, né? Um efeito físico ali. Esse Policarpo foi substituído na comunidade de Esmirna pelo escravo Nestório. Escravo Nestório foi uma das encarnações de Emmanuel, não é? Que dirigia os cristãos da época lá. Então Emmanuel é maravilhoso, né? O Emmanuel, na minha opinião, é o maior pensador cristão da humanidade. Obrigada, Carlos. Eu fico sempre em dúvida. Quando nós pensamos nos primeiros cristãos, esse exemplo do Policarpo, exemplo de vários outros, Estevão, Paulo, os discípulos, exemplos dos seguidores dos discípulos, os primeiros, está bem claro ali que os tempos eram difíceis, que eles também tinham aflições, desde como viver, se manter, se sustentar, como também divulgar o cristianismo. Não foi fácil para eles. Mas eu percebo que, naquela época, era característico determinados problemas. As perseguições, os martírios, os circos, os leões, as fogueiras. Muito bem. Hoje, nós não temos
tem sim, isoladamente, alguns cristãos que morrem, que são crucificados hoje em países que são difíceis demais. Mas suponhamos que, por exemplo, nos países mais equilibrados, como que nós podemos testemunhar, não para as pessoas, mas a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa forma de acreditar no cristianismo e no espiritismo. Como é que é isso hoje? Ou nós temos apenas conforto? Que jeito que a gente pode dar testemunhos de fé quando estamos diante disso tudo que a gente vê nos dias de hoje? Obrigada. Excelente pergunta. Você sabe que tudo tem a época correta, não é? Tudo tem a época certa. Na época de Jesus, vocês imaginem convivendo com Jesus, né? As pessoas conviveram com Jesus. A vida mudava. A visão era completamente outra. E os apóstolos, depois do Cristo, refletiam a sua luz para as comunidades, não é? Cristãs. Então, era uma outra visão na época, né? Era uma visão de um outro lado da vida que lhes daria a salvação. Certo? Então, à época, os primeiros cristãos entregavam a vida ao ministério de um ideal, porque para eles desencarnar era como é realmente serem amparados pelo Cristo. Deixavam as dores do mundo para serem amparados pelo Cristo. Então, vamos dizer assim, antigamente eles sacrificavam a vida ao ministério de um ideal. Hoje nós precisamos sacrificar somente as paixões inferiores que estão em nós. Essa é a questão dos trabalhadores da última hora, não é? Todos aqueles missionários trabalharam, firmaram a mensagem cristã, trouxeram o cristianismo para o Ocidente, fizeram o cristianismo... O cristianismo aconteceu algo muito interessante. No começo, de perseguidos, os cristãos se tornaram perseguidores. Não é? Na época da Inquisição, na época das cruzadas, assim por diante, não é? Hoje, o cristianismo, ele está começando a ser o que ele realmente deve ser, desprendido inclusive das religiões, porque Jesus está acima das religiões, inclusive. Isso pode parecer estranho, apesar de que todas as religiões são importantes, são escolas do Espírito, certo? A glória de Deus deve ser cantada em todos os níveis de conhecimento, mas as religiões são separatistas, não são? Não são separatistas? E a mensagem do Cristo é uma mensagem unificadora. Era tão avançada a sua palavra que ele não tinha dado nem nome aos seus seguidores. Chamavam de seguidores do carpinteiro, homens do caminho, seguidores do Rabi Galileu, não tinha uma nomenclatura ali, porque ele não fundou nenhuma religião, certo? Ele trouxe a religião cósmica do amor. Foi Lucas que depois denominou, ele era grego, chamavam Jesus de Cristo, quer dizer, ungido, aí aqueles que o seguiam, cristãos, não é? Que ficou até hoje. Mas por toda a mensagem tentou ser deturpada, o Império Romano tomou conta da mensagem, depois veio as cruzadas, depois veio a Inquisição. Agora nós estamos num período em que existem só em alguns lugares perseguição e o cristianismo crescendo também gradativamente. Mas ele precisa se desprender das religiões completamente, para ele poder mostrar a sua verdadeira face. Como é que é isso? As religiões precisam se adaptar à mensagem do Cristo. O grande erro foi tirar Jesus do centro. Jesus não pode ser tirado do centro, ele é o principal, não é? Então o centro ficou as instituições, as escolas, e Jesus ficou meio que na periferia, assim, dando um aval para eles, mas Jesus é o centro de tudo e de todos. Ele é o espírito mais forte da terra, mais forte que todas as pessoas da terra juntas, e de certa forma nós pertencemos a ele. Não é? Então, realmente, os testemunhos de fé hoje são os testemunhos que lidam com as dificuldades de hoje.
hoje nós temos que usar a mensagem do Cristo diante das dificuldades, principalmente no momento de transição, como nós citamos aqui, né? Então, o sacrifício das paixões inferiores, esse é o nosso testemunho de fé. Tá certo? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quando o senhor mencionou sobre transtornos mentais, né? Uma dúvida que eu tenho já faz um tempo. Aqueles que têm uma mediunidade um pouco mais aflorada, pode vir a desenvolver transtornos mentais se não praticado a mediunidade? Então, se sabe que essa questão foi abordada pelos psiquiatras da época de Kardec, não é? Charcot estudou os médiuns, só que médiuns que já tinham transtornos. Eles já tinham transtornos, eram médiuns. E ele classificou a mediunidade como algo provocador dos transtornos. Mas é o contrário, né? Certo? O médium ele não precisa ter transtorno para ser médium. Ele é médium. Se ele tiver um transtorno, é algo que está dentro dos resgates espirituais dele. Inclusive, não se recomenda que uma pessoa com transtorno mental pratique a mediunidade, porque é um canal de sensibilidade aberto, né? Fica muito vulnerável à ação dos espíritos ali. O perispírito dá uma pequena deslocada quando a pessoa está transtornada, porque o cérebro não está funcionando bem, né? Quando o nosso corpo não está funcionando bem, o perispírito dá uma pequena deslocada assim, e fica muito vulnerável. Podemos até pegar um parâmetro assim, por que quando a pessoa desencarna, ela desencarna porque o espírito sai do corpo ou porque o corpo não consegue mais sustentar o espírito? Porque o corpo já não consegue mais sustentar o espírito, certo? No caso dos transtornos é quase a mesma coisa. O cérebro está com a química alterada, está com dificuldades ali de decodificar o pensamento corretamente, e o perispírito se desloca um pouco e ele fica muito perturbado. Por isso que não é aconselhável a mediunidade, que abre um canal de sensibilidade maior para as pessoas que têm transtorno mental. Tá. Vou tentar lembrar o que eu falei. Mas então, o que o médium tem que fazer quando ele se percebe nesse grau de mediunidade e se vê com um tipo de transtorno mental? Porque hoje em dia tem vários, né? O que ele pode fazer nesse caso, né? O que faz se ele percebe nessa condição de ser médium, ter o transtorno e ele não conseguir se controlar, né? Não ter esse grau de controle. O que deve ser feito no caso? Outro dia eu também estava assistindo uma palestra da Maíse Braga, né? Da Federação Espírita de Brasília, não lembro, mas é de algum centro espírita de Brasília. Ela é bem conhecida, uma palestrante, médium. E aí ela estava falando também que ela foi atender, não me lembro se chegou alguém que estava na palestra dela, foi falar para ela que em momentos de crises que ela estava tendo, a mediunidade dessa pessoa se tornava maior, né? Assim, ela tinha um campo de sensibilidade maior, que foi o que o senhor explicou, né? Mas aí eu fico me questionando, o que fazer nesses casos, então? Porque se a pessoa for estudar a fundo a mediunidade, for praticar, igual o senhor disse, fica mais aberto ao campo espiritual. Então, o que pode ser feito nesse caso? Fica mais aberto às perturbações, né? Fica mais aberto às perturbações, porque o médium ele pode ter transtornos mentais também, só que ele continua médium, né? Ele arrecada, tem aqueles transtornos mentais que são desde a mocidade, desde a infância, já com uma tendência, até geneticamente a pessoa tem tendências a ter um transtorno mental, e tem aqueles transtornos mentais provocados por traumas, né? Que são decorrentes de traumas. O médium que passa por um transtorno mental, ele deve se retirar das atividades mediúnicas, ele deve se tratar, se for possível, para aí depois retornar. Para, se for possível, se tratar, porque tem alguns casos que não se trata completamente, né? Dependendo do nível, né? Uma esquizofrenia, por exemplo, uma psicopatia, são casos que levam uma encarnação inteira com problema, né? Aí não deve realmente praticar a mediunidade. Mas aqueles casos de depressões, principalmente provocados por traumas, isso é possível se tratar e retornar depois, né?
porque a pessoa fica mais sensível, mas do ponto de vista desequilibrado. Fica mais vulnerável, na verdade, a perturbações, né? Então é sinal dos tempos que nós estamos passando, né? Até porque, né, o Marco, a mediunidade não é nenhuma doença, né? Não é doença. Esse é um ponto importante. A mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Natural. Então, assim, se está acontecendo algum distúrbio, é porque o ser humano, o ser, está desequilibrado, como você falou naqueles exemplos que você deu no começo. Não é por causa da mediunidade que a pessoa fica transtornada, né? Mediunidade Kardec até intitulou a mediunidade como sendo orgânica, não é? Na verdade, são as duas coisas, né? Espiritual e orgânica, né? Por favor, mas tem mais 3 horas para ficar aqui. Eu até ia falar a respeito da obsessão. A gente sabe que a obsessão não se faz por si só, né? É como o senhor falou, depende da condição emocional e moral da pessoa. Sim. Mas esses transtornos também pode-se dizer que a pessoa também está sendo obsediada e ela não consegue se livrar disso? Olha, a pergunta é muito importante pelo seguinte: o transtornado, como comentei, ele fica muito vulnerável às obsessões. Por isso que também deve se tratar espiritualmente, não só clinicamente. Ou seja, por trás a pessoa que está com transtorno, existe um espírito, né? O espírito da própria pessoa. Então não é só ficar o sabor da química. A pessoa também tem que se tratar espiritualmente, né? Agora, por exemplo, o médium que tem que interromper as atividades por conta de um transtorno, ele deve fazer o bem. Substituir a atividade mediúnica por uma atividade social, atividade caritativa, assim por diante, para preencher o seu interior, entende? Muito importante isso. Né? Realmente. Eu só gostaria de fazer uma observação e uma pergunta. Quando os candidatos à mediunidade chegam ao centro, às vezes eles chegam dizendo que estão ouvindo vozes, vendo coisas. E nós tivemos uma experiência de conhecer um senhor de uns 30 anos que começou a desenvolver um transtorno muito grande no campo da esquizofrenia, e a instituição ainda estava com ele nas reuniões mediúnicas. Então, ele ficou muito mal. E foi necessário fazer uma observação com todos para que ele suspendesse qualquer atividade relacionada ao campo espiritual do centro, porque ele estava ficando muito doente. E retomou os remédios, retomou o tratamento, recebeu algumas internações rápidas de um dia e se afastou das atividades doutrinárias do centro. Uma pessoa com transtorno mental bem acentuado, ele pode aplicar passes. Por exemplo, não é uma reunião de psicofonias, psicografias, mas ele poderia aplicar passes? O passe é uma atividade mediúnica também, não poderia. Entende? Porque ele lá naquele ambiente vibratório do passe também tem muitos espíritos ali. Ele poderia ficar sujeito a uma obsessão. Entende? Porque toda a participação mediúnica é o canal de sensibilidade aberto. Nada mediúnico. Outras coisas do centro, exatamente. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui numa reunião de desobsessão. O médium psicofônico, não é? O médium psicofônico pode receber o espírito que for, do caso que for. Como é que ele tem que sair da reunião? Equilibrado, tem que sair bem, né? Ele não pode levar consigo a perturbação do espírito comunicante. O transtornado mental não consegue ter esse freio. Ele leva com ele a perturbação do espírito que se comunicou. Por isso que para a própria segurança da pessoa não se pode. Né? Assim como mulheres grávidas também não podem.
Porque o corpo está transmitindo a energia dela para o feto. Ela não pode doar aquela energia. Não é? Não é aconselhável também. Tem mais? Dona Julinha? Seu Milton, mais alguma coisa? Ninguém? Ninguém tem mais dúvida nenhuma? Ou uma pergunta, uma colocação? Vamos lá. Graças a Deus, né? Oi, boa tarde. Boa tarde. Até que ponto a gente pode perceber que realmente é um transtorno, algum problema da pessoa, ou pode ser Obsessão. uma obsessão, uma influência? Ó, vamos primeiro para a obsessão, né? A obsessão, como é que é a característica de uma obsessão? É por indução de ideias, né? De pensamentos. Então, repetitivamente, tem um pensamento que não é seu, que te leva a fazer coisas que você não faria naturalmente. É uma das características da obsessão. O nome mesmo já diz, obsessão. Você fica obstinadamente em cima de um assunto ali. Entende? Isso nos variados níveis de obsessão que tem, desde a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Por exemplo, a subjugação, ela tem dois efeitos. Ela tem um efeito físico, a pessoa adoece. Vocês já viram aquelas pessoas que adoeceram, o médico não descobriu o que era? Geralmente é uma subjugação que tem com efeito físico. E tem efeitos morais. A pessoa assume a moral do espírito que está obsidiando. No caso da subjugação, a obsessão mais grave, né? Na fascinação, o espírito perde o discernimento. Geralmente provocado por um espírito pseudo-sábio. A pessoa perde o discernimento. Será o senso de julgamento dela, né? Então, ela vive uma vida que ninguém mais vive, ela sabe coisas que ninguém mais sabe. Ela acredita em tudo que ouve, tudo que vê, tudo que lê. Não tem aquele discernimento para poder frear esses impulsos. E a obsessão simples é aquela obsessão passageira, que você baixou o nível vibratório, existe um acoplamento de ondas mentais dos espíritos que estão passando por ali, você capta e te perturba. Uma obsessão simples. No caso dos transtornos mentais, é mais profundo. Por exemplo, uma depressão é uma depressão mais profunda. É um sentimento mais profundo. A pessoa não tem poder de reação. Certo? Na obsessão tem poder de reação, se quiser. Não é? Na depressão mais profunda, não. Nas depressões mais leves, também a pessoa ela entra numa esfera de pessimismo, de baixa autoestima, de derrotismo, não é? Quer dizer, os níveis vão trazendo suas características, não é? Das perturbações. Agora, perturbações neuróticas, a pessoa fica neuroticamente em cima de um problema ali, de um assunto, de um desejo, assim por diante. Certo? As psicoses, a pessoa perde o eu. Ela perde o eu. Então ela não se vê mais, ela olha toda a sua volta, mas não vê a si mesma. Né? Então dá para perceber muito claramente. Mas eu gostaria de dizer uma coisa: todo transtorno mental tem um fundo obsessivo. Então não se pode separar completamente. Todo transtorno mental tem um fundo obsessivo. Mais alguém? Aqui, Carlos. Como discernir o que é uma mediunidade e o que é um transtorno mental? A mediunidade é também parecido com a obsessão, né? Aliás, a maneira como os espíritos obsessores atuam junto às pessoas é muito parecida com a mediunidade. É por induções de ideia, por imantação fluídica. Então, eu gostaria de dizer uma questão assim. Por isso que se fala de elevar o pensamento, recorrer à prece, modificar os sentimentos. Você irradia isso, né? Aí você cria em torno de si uma psicosfera positiva que permite a ação dos bons espíritos. Quer dizer, os bons espíritos acham em você um campo mental próprio para atuar de maneira positiva. Na obsessão,
acontece a mesma coisa. Nós somos os agenciadores dos nossos obsessores, sabe? Nós é que abrimos campo para eles. Então, como diferenciar, não é? Quando a obsessão é proporcionada por espíritos que são vingativos, que são muito difíceis, você sente um mal-estar. Quando os espíritos são bons, um bem-estar. Parece simples, mas é muito profundo, né? Certo? O mesmo se dá com as pessoas encarnadas. Se você se aproxima de uma pessoa que tem uma vida muito difícil, que é muito agressiva, você sente. Quando você se aproxima de uma pessoa pacificadora, você sente também. Não é? Então dá para diferenciar. Né? A mediunidade é trabalho. A obsessão, você fica escravo do desejo de uma terceira pessoa. Certo? Os espíritos benfeitores, eles respeitam muito a nossa vida, respeitam muito o nosso livre-arbítrio, são muito disciplinados. Agora, os espíritos obsessores, ao contrário, são indisciplinados, querem viver por você, querem impor os seus sistemas de vida para nós. Então, tem diferença, essas diferenças, assim. No caso das psicofonias, das desobsessões, por exemplo, o médium recebe espíritos difíceis e sai bem, né? No caso das obsessões, a companhia de espíritos difíceis torna a vida da pessoa difícil. Né? Porque ela está abrindo um campo próprio para isso. Tá? No Evangelho tem eu não vou lembrar agora o capítulo, talvez você possa refrescar a memória, a questão do poder da fé lá, né? A capacidade, se nós soubéssemos da força, né, que existe nessas energias, se nós aprendêssemos a manipular essas energias, a gente conseguiria sair de qualquer situação, né? Conseguiria porque o nosso pensamento tem uma força muito grande. Nós desconhecemos o poder do pensamento, não é? O pensamento, para vocês terem uma ideia, uma prece está lá no Evangelho Eficácia da Prece, diz assim, por exemplo, vocês estão escutando a minha voz, né? Minha voz está sendo transmitida pelo vento, pelo ar, mas é circunscrito, não é? O vizinho da frente ali, daquela casinha roxa ali, não escuta o que eu estou falando, certo? Mas uma prece é transmitida pelo fluido cósmico universal, não tem limites. Não tem limite, é ilimitado. Você pode fazer uma prece para uma pessoa lá na Lua, imediatamente ele recebe. Entende? Então a prece nada mais é porque o desejo de bem, o desejo de amor, transmitida pelo veículo do pensamento e pelo fluido cósmico universal, através do fluido cósmico universal. Mais alguma coisa? Nós já estamos chegando aqui no final do tempo programado, mas dá tempo ainda de... Foi falado também muito sobre a obsessão aqui, né? Quem passa por obsessão, né? É recomendado as mesas mediúnicas, participação em mesas mediúnicas, atendimento fraterno? A obsessão, ela depende muito do esforço de melhora nossa também, sabe? Porque muitas pessoas entregam o nome de pessoas que precisam de desobsessão, mas a pessoa obsediada não está muito preocupada, entende? Então o certo seria evangelizar o obsediado, ao mesmo tempo que se faz a desobsessão. Então nós até na nossa casa nós estamos comentando que vamos elaborar um papelzinho pequeno assim, com algumas recomendações para a pessoa obsediada. Que ela receba e modifique a sua maneira de ser. Porque vamos supor, a pessoa vai numa desobsessão, participa dos trabalhos de passe da casa, do evangelho da casa, e ela continua sendo a mesma pessoa, pode até sair aquele obsessor do momento, mas depois volta outro. Porque ela atrai com o seu pensamento, com a sua maneira de ser. Nós temos que entender que nós estamos em um mar vibratório, né? Vibrações de todos os tipos nos cercam. E nós vamos compactuar com aquela que for favorável ao nosso modo de pensar. Sempre, sempre, sempre. Né?
Então, a obsessão, para se livrar de uma obsessão, exige muito esforço mesmo, que às vezes é uma inimizade do passado. Uma vez uma senhora foi procurar o Chico Xavier, e era médium, inclusive, ela falou para ele assim: Chico, tem um obsessor que me acompanha, você não pode tirar ele de mim? Ele falou: mas tirar ele de você? Traz ele para aprender conosco. Não é? Então ela foi várias vezes à casa, ouviu o evangelho, tomou passe, foi se modificando, e o obsessor aprendendo junto. E ele foi doutrinado depois. Muito bem, aproveitando essa deixa, nós vamos em breve estar... a ideia não morre nunca, né? Pode às vezes demorar um pouquinho mais, mas alguns cursos referente à doutrina espírita, tá? Então fica aí lançado a ideia, convidando vocês, venham falar com a gente, venham tirar suas dúvidas, ver como é que está o andamento da casa, o que ela pode oferecer. Vamos participar, aproveitar tudo isso que ele falou, vamos trazer nossos obsessores para aprender junto com a gente aqui. Eu tive a oportunidade de a gente incentivar uma pessoa, hoje nem reside mais aqui em Brotas, para fazer a mulher sentia a obsessão com o marido. E o marido não aceitava nada. Então ela começou, foi no centro, foi orientada para receber o passe. E numa das comunicações, o mentor da casa explicou para que falasse para ela que iniciasse o culto do Evangelho. E ela inicia o culto do Evangelho, não podia iniciar na presença de todos, ela inicia sozinha dentro do banheiro. E ela foi tempo fazendo, até que um filho ficou interessado e quis ir saber o que ela ia fazer com aquele livro dentro do banheiro. Ele também quis ir lá. Aí a filha também foi para lá. Aí elas foram fazendo, até que chegaram em conclusão, o casal de filho e ela, foram fazer o culto na sala. O primeiro dia o marido saiu da casa e foi embora. No segundo dia, na segunda vez que fizeram o culto, o marido veio, ficou de lado, ficou ouvindo. Aí ele virou e falou para eles assim: mas isso daí que vocês estão fazendo? E por que não falaram antes? Quer dizer, aí depois voltaram para uma reunião quando eles estavam, o mentor falou, já estava evangelizado o obsessor que estava com ele. E através do culto eles evangelizaram o obsessor. Aí a casa virou uma paz. Ela mesmo disse para mim, virou uma paz. Aí o marido se tornou outro, entendeu? Não tinha, ele assistia aquele programa da televisão péssimo, então ficava tudo. Então ele se virou. Então o que é o culto do Evangelho dentro da casa? É a reforma da casa. Entendeu? Isso eu tive essa oportunidade de assistir dessa senhora falar, porque a gente motivou muito ela a fazer o Evangelho. Você sabe, olha, só comentar uma coisa, cara. Muitas pessoas acham que o Evangelho no lar é só uma prece, não vai acontecer nada. Pelo contrário, né? O Evangelho ele é muito mais do que um livro, ele é um verdadeiro tratado sobre a vida humana. E os espíritos, quando ouvem ali o culto do Evangelho, eles veem ali o ambiente se transformando vibratoriamente e eles percebem que aquilo também vai lhes fazer bem. Quando eles se aproximam, como essa senhora fez, eles começam a se sentir bem também, se sentirem bem com aquilo. Quem não gosta de se sentir bem, não é? Aí eles vão frequentando, vão se esclarecendo, vão se aprimorando, vão melhorando seus sentimentos, seus pensamentos. E tudo melhora, né? Agora precisa persistir, não é ler o Evangelho como se lê um livro comum. Não é ler só as letras ali, é sentir o que diz a mensagem, não é? Nós temos que sentir o que diz a mensagem. Esses dias atrás, nós fizemos um seminário sobre Jesus, sabe? E vocês todos sabem que Jesus nasceu numa manjedoura, né? A manjedoura não é um lugar que se nasce.
A manjedoura é um lugar onde os animais se alimentam, certo? É um tipo de um coxo, né? É o tipo de um coxo, né? Então, qual que é a mensagem que existe por trás disso, né? É a mensagem de que para que Jesus nasça em nossos corações têm que ser tão humildes como uma manjedoura. Porque se o nosso coração for igual a um palácio, ele não nascerá. Você pode até conhecê-lo, você pode até entender as suas mensagens intelectualmente, mas se não colocarmos no coração, ele não nasce. Tá? Então vamos em frente, vamos com coragem, com fé, que tudo dá certo. Obrigado pela atenção de todos. Viu? Muito obrigado mesmo. Muito bem. Bom, Marco, obrigado, viu? Depois a gente se abraça aí. É isso, gente. Então, nosso trabalho desta tarde, deste domingo, não foi difícil, foi? Sair de casa, depois do almoço, não foi tão difícil, foi? Vocês vieram de São Paulo, né? Pois é. Uma verdadeira festa. Quem viria aqui de domingo de manhã? 9 horas da manhã. Pouquinho, gente. É ótimo. Não, estou brincando, não é pouco, não. É o suficiente para podermos estarmos juntos todo momento. Então, não importa se é 1, 2, 10, 20. O importante é estarmos aqui. Então, se aguardem aí, vem de quinta-feira para a gente vai estar divulgando, que em breve vamos estar com esse trabalho, tá bom? É muito importante que Jesus não disse, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas, estarei junto. Estarei ali, é isso aí. Muito bem. Bom, gente, eu vou pedir então para o Marco, fazer o encerramento para a gente, uma oração de encerramento para a gente. Obrigado. Justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador de nosso planeta. E aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos soerguem das quedas da caminhada, dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Possamos compreender que por detrás de cada vicissitude educativa existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Sê conosco, Senhor, auxilia-nos a caminharmos junto a Ti. Que assim seja. Bom, muito obrigado. Quero agradecer de coração e dizer que estou muito feliz realmente de ter visto todos vocês aqui. Que Deus abençoe e até quinta, aqueles que vêm quinta. Um abraço a todos. Obrigado.